Que a graça e a paz do nosso Deus esteja transbordando sobre a vida de cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar um pouco, meditarmos juntos um pouco sobre um trecho das Escrituras Sagradas que está no livro de Atos dos Apóstolos. E é um episódio em que os apóstolos são alvo, são vítima, da ameaça, da intimidação das autoridades judaicas. Há várias passagens no livro de Atos que nós encontramos coisas desse tipo. A que eu quero destacar aqui está no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 27 e versículo 28, e depois vou dar um pulo para o versículo 40. Então, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 27 e 28, e depois pular para o 40. Diz assim a Escritura: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram-no açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Essa é uma daquelas passagens que nós encontramos o Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte judaica, era o órgão dentro do judaísmo responsável pelo julgamento das questões. Era uma mistura de poder legislativo e judiciário, né? Então era a instituição mais poderosa dentro do judaísmo. Foi o Sinédrio quem julgou Jesus e convenceu, né, forçou praticamente, né, o governador romano, Pôncio Pilatos, a ordenar a morte de Jesus. Então esse Sinédrio foi quem se levantou contra a pregação dos apóstolos. Pouco antes disso, lá no capítulo 3, está descrito que Pedro e João, quando estavam indo ao templo de Jerusalém, aquele templo judaico, para a hora da oração, então no meio do caminho eles se depararam com um paralítico de nascença, o curaram, e quando aconteceu essa cura, que trouxe muita atenção das pessoas, e Pedro e João começaram a pregar ali no templo, eles foram levados por guardas para o Sinédrio e foram advertidos pelas autoridades judaicas para que não mais pregassem sobre Jesus, não falassem mais sobre ele. Foi quando Pedro e Tiago disseram corajosamente que era muito mais importante obedecer a Deus do que os homens. Continuaram pregando. E aqui, nessa ocasião, eles estavam novamente no templo, estavam curando, estavam pregando, foram presos, foram colocados na prisão para serem julgados no dia seguinte. E diz o texto sagrado que eles foram libertos da prisão de uma forma miraculosa pelo anjo do Senhor. E quando os guardas foram buscá-los no dia seguinte pela manhã, eles não estavam na prisão, porque eles estavam novamente no templo pregando. E aí, mais uma vez, os guardas os levam perante o Sinédrio, e aí é quando o sumo sacerdote diz: Nós já advertimos vocês, já dissemos que vocês não pregassem, não falassem de Jesus, mas vocês insistem em fazer. Eles até pensaram em matar os apóstolos, mas um ancião judaico chamado Gamaliel, respeitado, pediu calma ao Sinédrio e impediu que o Sinédrio tomasse essa decisão de executar os apóstolos. Mas aí os apóstolos foram advertidos, foram açoitados e foram mandados embora debaixo de intimidação. Mas os apóstolos não ficaram intimidados, continuaram pregando, e a gente sabe como o evangelho continuou prosperando. A igreja de Jesus, a igreja e o evangelho de Jesus, durante a história, quando nós olhamos a história, percebemos que tanto a igreja como o evangelho foram vítimas de perseguição. Os primeiros 300 anos da igreja são uma história de heróica perseguição, de martírios, em que os cristãos perderam suas vidas por amor a Cristo, né? Como disse Jesus, todo aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, vai ganhar a vida. Então, nessa confiança, os discípulos mantiveram-se fiéis a Cristo mesmo diante da morte. E o curioso é que quanto mais eles eram atacados pelo poder dos homens, mais eram fortalecidos pelo poder de Deus. Mais eram fortalecidos pelo poder de Deus. Porque por mais que o Estado romano, por mais que as autoridades tentassem reprimir o avanço do Evangelho, mas o Evangelho cresceu, o Evangelho prosperou e era um Evangelho de boa qualidade, um Evangelho de plena comunhão, um Evangelho
puro, em que as pessoas agiam semelhante à pessoa de Cristo Jesus, e esse evangelho se espalhou pelo Império Romano, debaixo de perseguição, debaixo de repressão. O poder humano se opunha, mas o poder de Deus fortalecia a igreja, fortalecia os discípulos, e eles cumpriram a sua missão. Mas, infelizmente, quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que houve outras ocasiões em que a igreja deixou de ser perseguida, e pior, ela se tornou a causa da perseguição. Deixou de ser perseguida para se tornar perseguidora. E isso, quando a gente vai olhar na história da igreja, a gente percebe que isso sempre aconteceu quando a igreja se aliou ao poder do Estado, ao poder político, ou, muitas vezes, quando a própria igreja se tornou o poder político, chamado poder temporal. Essa união, essa aproximação muito grande entre a igreja, a instituição, a igreja cristã e o poder humano, essa aliança sempre foi prejudicial à igreja, sempre destruiu a moral, destruiu a integridade da igreja do Senhor. E a igreja, em muitas ocasiões, se tornou perseguidora. Seguiu o exemplo, o mau exemplo do Sinédrio, o mau exemplo das autoridades romanas, o mau exemplo do diabo, infelizmente. Quando nós olhamos vários imperadores cristãos, chamados imperadores cristãos, ali pelo quarto, quinto século, muitos desses imperadores que se tornaram cristãos, imperadores romanos que se tornaram cristãos, ou que defenderam a causa da igreja da época, eles oprimiram aqueles que se opunham à igreja, aqueles que se opunham à fé cristã. Eles perseguiram aqueles que não concordavam. E Jesus sofreu oposição durante toda a sua vida. E ele nunca usou da força, nunca usou da arma contra os seus opositores. Muito pelo contrário, quando Jesus foi preso ali no Monte das Oliveiras e Pedro puxou uma espada e atacou e cortou a orelha de um dos guardas, Jesus repreendeu Pedro. E porque esse não é o método de Jesus. Essa não é a arma de Jesus. Quando Carlos Magno, ali pelo ano 800 da era cristã, em plena Idade Média, Carlos Magno se tornou cristão, ele forçou, na base da espada, forçou povos, os saxões foram convertidos à fé cristã por força da espada. Ou se convertiam e eram batizados, ou morriam. Que tipo de evangelismo é esse? Judeus e muçulmanos ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha, ali pelo século XVI, XV e XVI, foram forçados a se converter ao cristianismo, sob pena de serem mortos ou de serem expulsos e perderem tudo, deixarem tudo para trás. Foram forçados a se tornar cristãos. E quando os europeus chegaram aqui às Américas, encontraram todos esses povos indígenas estabelecidos, não só no Brasil, mas em toda essa região das Américas. Também a esses índios foi dada a opção de se adaptar, de abraçar essa cultura cristã vinda da Europa, ou perder as suas terras e morrerem de fome. Muitas vezes na história da igreja, a igreja oprimiu, a igreja perseguiu, a igreja usou das armas que Jesus jamais usaria. E aí, a gente percebe que a igreja, quanto mais perto ela está do poder dos homens, mais distante ela se encontra do poder de Deus. Quanto ela mais perto está das coisas deste mundo, mais distante ela está das coisas dos céus. Isso se aplica em várias questões da vida, inclusive no uso do poder. O poder é algo extremamente tentador, extremamente perigoso. Muitas pessoas já alertaram, tenha medo daquele que anseia pelo poder, porque o poder tem aquela capacidade de transformar as pessoas e muitas vezes de tirar o que há de pior das pessoas. Toda vez que a igreja se aliou ao poder, a igreja perdeu. Ao poder humano. Porque o poder que a igreja tem que buscar é o poder de Deus. Quando a igreja, pensando na igreja evangélica, quando as primeiras igrejas protestantes chegaram aqui no Brasil, ali pelo século XIX, para se estabelecerem, era período ainda do Império,
governo de Dom Pedro II, quando vieram essas primeiras igrejas para se estabelecerem aqui no Brasil, enfrentaram muita resistência, muita repressão. A Igreja Católica era a religião oficial do Estado brasileiro e não era permitida nenhuma outra crença religiosa. Foi tolerado para que imigrantes ingleses tivessem suas próprias casas de adoração, mas com muitas restrições. O evangelismo era explicitamente proibido. Eram casas de adoração sem cara de igreja, sem cara de templo, cultos em inglês e voltados apenas para a comunidade inglesa. Nenhum brasileiro podia entrar. Era totalmente proibido. Totalmente proibido. E quando os primeiros brasileiros começaram a se converter na obra dos primeiros missionários que vieram para cá com o objetivo de evangelizar os brasileiros, houve uma forte reação querendo expulsar esses missionários. Houve uma forte reação, mas eles permaneceram. E com muita dificuldade, debaixo de repressão, debaixo de opressão, o evangelho continuou sendo pregado. Igrejas evangélicas foram sendo estabelecidas no Brasil. Houve uma luta por parte de muitas igrejas evangélicas para que o Estado brasileiro se separasse não tivesse mais uma religião oficial. Até que quando a República foi proclamada no Brasil, e veio a primeira Constituição da República, nessa Constituição da República estava lá explícito que não haveria mais religião oficial no Brasil. Isso foi muito bom para a Igreja Protestante, porque até então os cemitérios eram controlados pela Igreja Católica, os casamentos eram controlados pela Igreja Católica, a vida humana era permeada pela Igreja Católica, e isso oprimia a vida dos poucos evangélicos que tinha aqui no Brasil. Mas agora não. Ficou tudo muito melhor. Ficou tudo muito mais leve e mais fácil ser um evangélico no Brasil. Mas de lá para cá, nós crescemos muito. A igreja evangélica cresceu muito. Hoje somos o quê? Em torno de 30% da população brasileira, e em algumas cidades somos mais de 50% da população. E agora, quando a gente está se tornando, entre aspas, poderoso, quando nós estamos nos tornando poderosos, ou quando temos representantes, não digo representantes, mas quando temos evangélicos no poder, o poder nos atrai e corremos o sério risco de sermos seduzidos por ele e cometemos os mesmos erros que a igreja cometeu na história quando teve o poder em suas mãos. Se a truculência, se a imposição não foram as armas de Cristo, também não podem ser as nossas. A igreja veio a esse mundo, assim como Jesus, para ser ovelha e não para ser lobo. Às vezes queremos ser lobos. Não estamos aqui para ameaçar, não estamos aqui para intimidar, não estamos aqui para impor, não estamos aqui para exercer força humana. A força que temos que exercer é o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta na humildade, na mansidão, na bondade. O poder de Deus se manifesta na simplicidade, no carinho, no afeto, na tolerância. Que essas sejam as armas que a igreja evangélica brasileira use. Estamos num momento decisivo. Teremos que fazer uma escolha. Se nós queremos o poder humano, nós vamos perder o poder de Deus. Mas se nós abrirmos mão do poder humano e agarrarmos ao poder de Deus, a igreja evangélica brasileira vai ser sim poderosa, mas com as armas espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria para sermos uma igreja que reflete a glória, a bondade, a humildade e a misericórdia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.